Então, ó, vamos começar aqui o nosso primeiro bate-papo. Vvou deixar você ir lá pra cozinha, já ajudar o chefe. Separa o camarão aí pra mim, hein? Olha só, vou receber aqui agora a Genevieve Cruvinel. É isso? Acertei o nome? Acertou. Ai, seja muito bem-vinda. Linda, por favor, sente, fique à vontade. Ela que é nutricionista holística e mentora de saúde. Gente, olha, eu adoro fazer esse programa, porque o que eu aprendo de profissões novas que hoje a gente encontra, né? E quanto que existe de pessoas que podem ajudar a gente a ser mais saudável, né? Então a tua profissão também traz um pouquinho disso, mas hoje nós vamos falar especificamente, gente, do calor, da ressaca e da desidratação. A gente está chegando aí o carnaval, é claro que a gente aqui no nosso canal não incentiva você a beber, a gente tem, né, os nossos princípios e valores, mas existe algumas pessoas, você pode auxiliar alguém da tua família que, né, não segura muito a mão ali na hora de beber, enfim. Vamos falar um pouquinho desse calor absurdo que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Então eu queria que você primeiro falasse um pouquinho pra gente sobre a questão do calor, como que ele pode influenciar diretamente na nossa saúde. Nossa, o calor influencia demais na nossa saúde, você já percebe pela sensação, né? Então, quem tem pressão mais baixa vai sentir aí um mal-estar com mais facilidade. Quem também tem uma tendência à pressão arterial mais alta vai sentir também as dores de cabeça, os desconfortos, os inchaços dos membros, e isso leva a uma maior desidratação. Aí imagina o pessoal que está pensando no bloquinho, que vai estar aí no sol exposto, né? Muita gente. Aí não se preocupa tanto em levar garrafinha de água, às vezes não acha no ambiente onde está também. Então a desidratação, ela tem um grande impacto na nossa saúde e desregula todos os nossos hormônios, né? Todas as nossas funções corporais. E acho que o principal é que quando a gente sente sede, a gente já está muito desidratado. Ah, é? Isso é um sinal de desidratação quando a gente sente sede? Quando a gente sente aquela sede muito forte, é porque você já está muito desidratado. Vou até beber água depois dessa. O natural, né, do corpo aí dando sinais, mas a gente confunde, por exemplo, a sede com a fome. Então a pessoa às vezes tem aquela vontade de comer um docinho, comer alguma coisinha, é sede. Bebe água antes, porque muitas vezes é sede. Vai caindo energia, porque está faltando água no nosso corpo, e a gente vai comer um carboidrato simples, alguma coisa, e é sede. A gente sente aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, às vezes o próprio inchaço dos membros, as pessoas falam assim, eu tenho muito inchaço, às vezes é falta de beber água. Se beber a quantidade adequada de água, reduz muito esses sintomas. Como é que a gente pode saber, por exemplo, quanto que é o correto que a gente tem que tomar de água por dia? A pessoa pode calcular facilmente em casa, são 35 ml por quilo de peso, né? Esse é o mínimo ideal. E aí você percebe assim, às vezes tá... Então eu faço 35 vezes o seu quilo meu e peso. seu peso corporal. E aí você vai chegar na sua quantidade, né? Porque geralmente a gente dá uma média geral, 2 litros, 2,5 litros, mas aí dependendo, né, da altura, da estatura. E aí levar em consideração que se você faz atividade física, acrescentar pelo menos mais 500 ml de água durante o dia. Às vezes a pessoa também trabalha, né, pega bastante sol, anda bastante na rua. Cada um tem uma rotina. É muito diferente quem está no escritório, no ar-condicionado, vai aí ter menos desgaste. Então, o calor, ele leva a gente a comer coisas melhores, a gente tem bastante opção de frutas, de coisas gostosas, aí pra praia, passear, coisas geladinhas. As coisas. Isso é maravilhoso o calor, mas tem que tomar muito cuidado com a desidratação, né? A gente também vê, por exemplo, muita gente que vai pra praia, pra piscina, enfim, e não usa protetor solar. Sim. Eu vou te dizer que uma vez eu fui assistir um jogo, eu adoro futebol, fui assistir um jogo, e aí a previsão do tempo era chuva, levamos até capa de chuva e tudo. Chegamos lá, um sol para cada um, acho que tinha 2 para cada um, não era nenhum para cada um. E aí eu tinha levado um protetorzinho pequenininho de rosto, então eu passei só no rosto. O que salvou. Eu, minha prima, meu primo, meu tio, nós pegamos uma insolação. Eu fiquei tão vermelha, muito, muito vermelha, e tive quase febre, assim, sabe? Moleza e tal. Então, assim, como que eu posso identificar nesse momento que eu tô pegando uma insolação ou se eu já, né, passei ali no sol, que aquele vermelhão,
é uma insolação, por exemplo? É bem importante não se expor ao sol, principalmente nos horários de pico, né? E se expor, estar com protetor solar, porque não existe uma métrica, não existe um tempo de segurança para estar no sol sem protetor solar, sem uma camiseta, por exemplo, que protege. A gente tem umas camisetas com tecido que protege, usar um boné, um chapéu, por conta de que a exposição solar, a radiação solar nossa no planeta está cada vez mais forte. Então, você não vai ter 30 minutos de segurança. Às vezes a pessoa é muito branquinha, esses 30 minutos já são o suficiente, por exemplo, para ter uma febre, para ter uma dor, para ter uma queimadura mesmo, fica aquele vermelho. É importante a gente se planejar. São Paulo, a gente tem que sair com todas as opções, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Que a gente vai encontrar. E até, aproveitando, né, eu me lembro quando eu era pequena, uma vez eu peguei uma insolação bem forte, e aí tinham as receitas da vovó. E aí eu quero que você me fale os perigos dessas receitas. Olha o que minha mãe colocou. Falava que tinha que pegar o alface, colocar no leite gelado e botar aqui. Aí eu chorava. Eu fiquei muito vermelha. Sempre fiquei muito vermelha quando tomo sol. Hoje não, porque eu aprendi, mais ou menos, né? E aí, pois é, essa receitinha. E aí depois colocar clara de ovo. Gente, o ovo fritava na pele. Fritava o ovo, literalmente. Essas receitinhas são recomendáveis ou... Não são recomendáveis. Inclusive, por exemplo, a clara do ovo, você poderia ter pego uma infecção, uma inflamação. Ai, que bacana. Bem legal. O ovo, ele é maravilhoso, mas se você deixar, por exemplo, em aberto ali 5 minutos, 10 minutos, já pode ter uma contaminação, porque é um alimento rico, né? Ele contamina muito rápido. Tudo que vem da natureza, que é comida de verdade, as bactérias gostam. Então, você imagina uma salmonela, você imagina... Alface com leite gelado também nem pensar. Eu acho que essas receitinhas de vó davam certo, porque Deus tinha misericórdia. Não, eu acho que era o Ele amor. Falava, eu não vou levar essa agora, porque era o amor. olha isso, o amor dessa mãe, dessa avó, né? Então, não vamos fazer isso. O que a gente pode, por exemplo, passar? Existem algumas loções, algumas coisas que vendem na farmácia. Essas ok? Essas ok, mas é importante perceber qual que foi o tipo de queimadura, tá? Porque muitas vezes essa queimadura tá muito séria, muito grave, a pessoa quer evitar de ir ao médico e vai estar passando aquela pomada, aquele produto. No entanto, se for uma queimadura mais séria, não vai cicatrizar, vai inflamar. Aquele pó-sol geladinho, com aloe vera, geralmente. Tem muitas opções hoje, boas, na farmácia, né? Mas nas drogarias, mas a questão é que às vezes a queimadura está tão profunda e a pessoa acha que vai só descascar, mas não, queimou mesmo, precisa ir até o médico, às vezes vai precisar usar um outro produto, um antibiótico, alguma coisa. O que a gente descasca, você sabe dizer? A pele resseca e aí ela vai se soltando conforme outra vai nascendo por baixo. Então, o importante é hidratar água e hidratar fora também. É importante a hidratação tanto da água quanto da alimentação. Então, buscar os alimentos que têm mais fonte de água, né? As frutas, por exemplo, a melancia, o melão, são frutas ricas em água. Então, você aumenta o consumo de água dentro da sua alimentação, bebe a água ali, que é a sua quantidade. Usa, por exemplo, água de coco, que é excepcional para reidratação, porque tem os minerais em conjunto. Já é o isotônico que a natureza, Deus fez, mandou. E aí você tem uma melhora, tanto da pele quanto da resistência da pele, inclusive ao sol, às alergias, as coisas, né? Que legal. Uma pessoa que se alimenta bem, ela tem uma imunidade da pele melhor do que uma pessoa que se alimenta mal, que já vem com essa pele ressecada, com falta de antioxidantes, com falta de vitamina C, com falta de diversos minerais, e já é uma pele mais sensibilizada. E a gente gosta de tomar banho quente também, Exatamente. né? Mesmo no verão, eu não consigo tomar banho muito frio, então já é um agravante a mais, né? Para nós mulheres, né, o anti-envelhecimento é muito importante. Então, assim, o uso das frutas vermelhas, principalmente, as que são mais escuras, então as amarelo mais forte, as vermelho mais forte, as roxas, elas têm antioxidantes. Então, atuam na proteção da pele, tem que consumir, né, diariamente, um pouquinho, uma porçãozinha ali já é o suficiente, e você vai ter um envelhecimento mais demorado do que aquela pessoa que não come fruta, que toma bastante refrigerantes, ou come coisa com muito sal, sódio. Não bebe água, né? Que bebe suco, que bebe refrigerante. Mas o refrigerante desidrata, por exemplo. Assim como o álcool, né? O refrigerante desidrata. Ah, é verdade. Eu acho que eu vi uma vez uma pesquisa que para um copo de refrigerante você tem que tomar, acho que 32 copos de água. Exatamente, exatamente. Isso, né? Porque o que acontece? Quando a gente toma um refrigerante, a lata tá bonita, às vezes tem até um desenho de um guaraná lá, inclusive. Mas um refrigerante desse, por exemplo, ele vai ter 3 a 4 colheres de açúcar,
fora o sal. E aí isso descompensa nossos eletrólitos, né? A água do nosso corpo, das nossas células. Para você conseguir repor aquilo, você tem que tomar muito mais água. Então é importante evitar. Usar as águas saborizadas, ou água com gás, com sabor de fruta. Liberadinha. Essa sim. Eu não tomo refrigerante há... Esse ano vai fazer 15 anos. Maravilhoso. Eu tirei o refrigerante do meu cardápio. Não foi por estética, foi porque eu tinha muita dor de estômago quando eu tomava refrigerante. E eu amava, né? Então, eu fui tirando, aí fiquei um ano. Aí, quando eu fiz um ano, eu falei, por que eu vou voltar? Não me fez falta nenhuma. Aí já faz 15 anos que eu não tomo refrigerante. Gente, eu não lembro nem o cheiro, nem o gosto, nem nada. E eu não tomo mesmo. Não tomo. A saúde agradece. Né? A gente aprende, porque tem gente que fala, eu não consigo, eu sou viciado. Mas a gente aprende com os hábitos. É importante entender assim, se você tem um alimento, ou por exemplo, um chocolate, ou um doce, ou um refrigerante, que você fala assim, eu não vivo sem, o seu problema de base é emocional, né? Então, por exemplo, dentro do meu trabalho é mais entender sobre o comportamento e sobre como transformar esse comportamento através de técnicas do que passar uma dieta restritiva. Essa questão de ser nutricionista holística e a mentora de saúde engloba isso? Engloba isso. Engloba você olhar o ser humano como um todo dentro dessas 7 saúdes, porque nós não somos um só. Então, nós temos várias áreas da nossa vida que se interconectam e desembocam na alimentação. Então, quando você está muito feliz, vai mudar o seu padrão alimentar. Quando você está muito triste, vai mudar o seu padrão alimentar. E isso tudo, né, esse conjunto de quem nós somos, é que faz o resultado da nossa saúde ou não. Quando alguma área da nossa vida está desregulada ou você está com algum problema, alguma questão, a alimentação é a primeira que sofre. Por exemplo, se você está com questões emocionais muito profundas, você vai querer muito mais açúcar e carboidrato, porque você precisa compensar a baixa produção de serotonina com dopamina. E aí você acha que você está escolhendo a alimentação, quando na verdade você está em um ciclo vicioso, né, alimentar. Então, dentro da mentoria, eu trabalho mais o comportamento e a visão do ser humano como um todo, do que a restrição, mesmo porque as pesquisas apontam, né, pela neurociência, que quanto mais restrição alimentar, mais compulsão. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Tudo aquilo que você restringe, basta assim fazer um teste, né? Se eu falar assim pro pessoal de casa, não pensa em maçã. Só Nossa, que a pessoa... eu pensei na maçã agora. Ela você nem terminou de falar, mas tá aqui, porque o nosso cérebro não entende o não. Ah. Então a gente precisa olhar para aquilo que precisa ser feito e não combater aquilo que não é necessário, entende? Então mudar de padrão de mentalidade, mudar de padrão de comportamento é o que traz aí um autocuidado, uma autoconsciência, né? Perfeito. Não. Você falou sobre a questão do refrigerante, que ele também desidrata. O álcool também desidrata? Desidrata muito, né? É importante a gente perceber que a questão do álcool é muito difícil porque as bebidas alcoólicas, né, são... A nossa sociedade tem muito essa campanha pró-álcool, mas o álcool traz diversos problemas para a saúde. Problemas cognitivos, a questão hepática, a questão renal. A longo prazo gera diversas perdas e prejuízos cognitivos. Sim. Sério? Não existe consumo de álcool seguro, né? Entendi. Então, e é interessante que quando está calor, por exemplo, as pessoas começam a beber e não percebem a quantidade. E 4 doses, né, de álcool já são suficientes para você poder ter aí um problema de saúde mais sério durante o carnaval, por exemplo, porque você está na rua, você não se alimentou direito, você não se hidratou direito, às vezes já tem uma comorbidade de base desconhecida, bebe um pouquinho e tem ali uma convulsão, uma questão do cardiovascular. É bem sério, é importante focar na hidratação. E consumir as coisas com consciência, se essa é a sua escolha, mas assim, não existe um consumo de álcool considerado seguro pela ciência. O importante é você, né, se for fazer algo, ter consciência sobre isso, sim, né, e ir tomando água junto, geralmente é uma boa forma de você ponderar ali. Tanto a água, né, quanto levar algum lanche, né, então as barrinhas de proteína, ajuda muito as proteínas e as gorduras boas. Então castanhas, as barrinhas de proteína, uma fruta, tomar um café da manhã melhor, né, focar nas refeições que você esteja presente em casa, por exemplo, para comer muito melhor, já sabendo que você vai consumir álcool, porque o calor associado ao álcool... Complicado. E é aquilo também, né? Eu acho que
que se você precisa beber para se divertir, acho que você precisa primeiro fazer uma terapia para entender por que você precisa daquilo para te preencher. Porque quem é feliz, feliz. Você não precisa de nada para te fazer, né, estimular. Eu sou tímido, por isso que eu bebo, eu não consigo. Não, gente, por favor, você tem que achar um caminho aí, até mesmo dentro dessa questão terapêutica. Com certeza, né? Quando a pessoa é muito retraída, é importante buscar terapia. Dentro da PNL, por exemplo, a gente consegue fazer a reprogramação neural de comportamento, melhorando aí a personalidade, para a pessoa aprender a interagir, socializar, conversar com outras pessoas. Quando você realmente precisa de qualquer substância, seja alcoólica ou seja qualquer outra, até mesmo o açúcar, para você se sentir feliz ou para você se sentir participando daquela comemoração, tem alguma coisa errada já, né? Você está usando aquela substância como muleta para alguma dor emocional. Porque se você sai da sua casa para estar num ambiente com pessoas, é porque aquilo ali é bom para você, né? É gostoso, é gratificante. Então, como é que você pode estar indo e precisando de uma outra coisa para estar feliz naquele ambiente? Então, o questionamento é talvez, será que esse ambiente é o bom para você mesmo? Será que a escolha de estar nesses ambientes está nutrindo a sua alma? Ou tá apenas assim, todo mundo vai, eu tô indo, né? Eu vou, né? Eu vou. Então tem que tomar cuidado. Como é que eu consigo, por exemplo, lá quem vai, né, pros bloquinhos, enfim, ou até curtir uma piscina, uma praia nesses dias de calor, perceber os sinais da desidratação? Porque ela pode ser leve, moderada ou grave, mais intensa, né? Grave. Como é que a gente pode, por exemplo, ver que uma criança já chegou a hora dela de sair do sol, ou um adulto também? É importante, principalmente para crianças, né, gente, que a gente tem aí uma certa organização. Para quem não tem muito o hábito já de beber água, baixe um aplicativo no celular. É só colocar assim, beber água. Tem um aplicativo para que você não só faça a ingestão da água, quanto dê a água para a criança. Porque criança tem muito mais risco de desidratar na praia, porque os adultos geralmente ficam sentados, a criança está correndo o tempo todo, então ela está suando, naquele suor, aquela perda de líquido, quando perceber já vai ter uma febre, uma convulsão, uma dor de cabeça muito forte. Às vezes eles pegam virose, não é nem a virose, é a desidratação misturando com o que comeu e não tem líquido no organismo. Aquilo, a imunidade cai. Baixa o aplicativo, beber água. Todo mundo leva o celular hoje para a praia. Você consegue ali, leva para as crianças uma bolsinha com uma coisa melhor para eles comerem. Não tem problema comer as coisas que a gente come nas férias ou nas festas, que são diferentes do dia a dia. Mas leva também a opção saudável, né? Leva uma frutinha picada. Tem tanta coisa que E agora a gente tem as bolsinhas térmicas, né? Então, tão leve. Prático, até aqueles coolers maiores, assim, de refrigerar mesmo, né? Que dá pra você não só levar água, bebida, enfim, mas colocar lá uma frutinha cortadinha. Tem as frutas que têm menor índice de açúcar, por exemplo, maracujá, acerola, limão, são frutas maravilhosas. A melancia, melão. Melão geralmente criança ama. E eles são maravilhosos para você, tanto fazer o suco e levar, quanto para você deixar picadinho para eles, uma saladinha de fruta. Coisa simples, né? Não precisa de tanto. Faz um lanchinho natural. É verdade. O simples sempre funciona. Falamos juntas aí, né? E até quando a gente fala assim, o pessoal brinca, né? Que às vezes eu bebo bastante água aqui e fala, tá de ressaca, brincando, né, gente? Que eu não bebo. E aí, agora eu entendi. Porque você falou, gente, por que as pessoas falam isso? Já beberam água? Porque desidrata. Muito. Desidrata muito a sensação da dor de cabeça com o mal-estar, porque desregula a pressão arterial. Já aquele enjoo, porque o estômago, né, tá cheio de álcool. É importante também as pessoas atentarem para um fato, né? Pós-carnaval, pós-ano novo, essas festas maiores que a gente tem no nosso país, é o maior índice de infartos, por exemplo. Porque a pessoa vai indo, né? Aí come gordura. Tudo, faz tudo junto de uma vez só. Então, são muitos dias nesse movimento desregulado da alimentação. E, às vezes, a pessoa está de ressaca e ela já quer sair daquele estado logo, ela chega em casa e toma uma medicação. Só que tem medicações que vão piorar o estado dela e não melhorar. E aí, a medicação interage com o álcool. E isso pode levar, por exemplo, a pessoa a dormir, ter um AVC, ter convulsões, entrar em coma alcoólico, às vezes não tem ninguém, né? Então é preciso ficar atento, porque não é toda medicação que pode ser tomada junto com o álcool. A maior parte das medicações para dor de cabeça, por exemplo, que é aquela dor da enxaqueca, não pode ser consumida
pelo menos 4 horas depois que Por você exemplo, bebeu. a dipirona, que é super conhecida. Não pode. Não é bom, então, fazer essa... E aí, às vezes, a pessoa bebeu a noite inteira, chega e toma um remédio para dormir. Isso interage com o álcool, pode levar a complicações sérias de saúde. Eu não sabia disso, não, gente. Vem na bula, né? Cuidado, Mas viu, é gente? difícil o pessoal ler. Ainda mais que tomou já umas 80 caixas de cerveja, né? Aí não vai ler nada de bula. Vigia, viu? Meu povo, cuidado. Tem que ser tudo com moderação. A vida é feita de equilíbrio. Acho que você também tem que viver, né? Assim, ter a sua vida, ter os seus momentos alegres e felizes. Mas eu acho que, gente, a vida é tão boa pra gente viver ela de qualquer jeito. O nosso corpo é tão especial pra gente fazer qualquer coisa com ele. Né? Então, além de, claro, você ter essas preocupações, acho que é o lifestyle, né, doutora, também. Eu sempre pergunto para os pacientes, assim, a primeira pergunta que vocês aí em casa podem responder é assim, qual é o seu porquê, né? Porque se você não tem uma motivação, você não tem um porquê, qualquer coisa serve, você faz qualquer coisa, você não se respeita, você não consegue seguir seus valores, seus princípios. Tem que olhar para dentro e encontrar qual é o seu porquê. Porque aí, em todos os ambientes em que você estiver, você vai agir de acordo com esses valores, com esses princípios, com a sua motivação principal. E a pessoa que se conhece, com certeza, ela tem um nível de autocuidado muito maior, né? Aceita muito menos coisas desrespeitosas do que a pessoa que está muito perdida aí nesse meio ainda. Aproveitando que você é nutricionista, deixa eu fazer uma pergunta de mãe aqui, né? Geralmente no calor, a criançada ama tomar um sorvete, um açaí, coisinhas bem geladas. E é tão engraçado que geralmente nessa época do ano, criança tomou gelado, garganta. Por que isso acontece e como é que a gente pode refrescar os nossos pequenos e a gente também? Eu também falo por mim, porque eu andei tomando sorvetes aí e fiquei com uma amidalite que até hoje minha voz não voltou. É por conta do choque térmico. Então, por exemplo, você está com o corpo muito quente e aí geralmente para lá na sorveteria e pega o sorvete mais gelado que tiver para tomar. Então é importante, por exemplo, se estiver em casa, primeiro você toma uma água em temperatura ambiente, deixa aquele sorvete um pouquinho e aí você toma. Ele não vai estar mais tão gelado e a sua garganta também não está com essa temperatura muito mais quente, o corpo não está tão quente. E ao contrário é verdadeiro, às vezes a pessoa sai da sorveteria tomando o sorvete no ar-condicionado para o sol. E aí você tem esse choque de temperatura, né? Nos Estados Unidos, quando a criança está com febre, eles oferecem sorvete no hospital. Mas tem a hidratação, lá tem isso. É água, muita água e sorvete, coisas geladas. Minha sobrinha que foi uma vez, aí minha irmã, meu Deus, vai dar sorvete pra menina no hospital, esse povo é louco, é maluco. Aí ele explicou, não, quando tá com febre a gente precisa baixar a temperatura. Exatamente. Tem algumas pessoas que colocam gelo embaixo do braço, mas aí eles falam que não é tão legal, então consumir algo geladinho, né? É importante a gente vindo pela temperatura, então, por exemplo, se ela tá muito quente, toma uma água na temperatura ambiente, come uma fruta, e depois você consome aí uma coisa mais gelada. Você vai avisando o teu corpo, vou colocar uma coisinha mais gelada. Assim como, por exemplo, tomei um sorvete muito gelado, toma uma água em temperatura ambiente. Isso aí, essa receita tudo bem, essa da vovó ainda continua valendo, essa continua valendo. Minha mãe só deixava tomar sorvete quando a água tava aqui já. Exato. Eu faço assim com a minha filha também. E o calor hoje está muito mais forte do que a gente tinha na época dos nossos avós. É importante pensar nisso também. É verdade. A gente não tem mais a proteção tanto da camada de ozônio, está mais quente, a poluição é maior. Tudo isso impacta no nosso aparelho cardio, né, respiratório. Aí. Eu estava até conversando com eu desço às vezes na piscina e estava conversando com a menina. Gente, eu não aguentei ficar meia hora no sol. Eu falei, nossa, eu fiquei uma hora também, tava começando a me dar falta de ar, de ficar no sol, de tão quente que tava. Porque associa, falei, né? Gente, a gente ficava, eu lembro, eu era criança, ficava o dia inteiro. Minha mãe chegava 8 da manhã, saía às 6 horas da tarde. Hoje a gente não consegue. É só pegar o histórico da poluição no ar, mais a questão da umidade. Então você percebe assim, não é só o calor. É a baixa umidade e a alta concentração de toxinas no ar. Então, você está respirando menos oxigênio, tá? O seu corpo está desidratando, está no calor, tem menos umidade, então o corpo dá esses alertas, assim. Não é bom essa exposição mesmo ao sol. Evitar, né? Vamos até às 10 horas da manhã, depois volta, e quando é umas 3h30, 4 horas, volta para praia. Vamos achar opções alternativas.
gente, olha, e até a parte de exercícios físicos também é bom Sim. evitar também o horário das 11 às 16 horas por aí, Das né? 11 às 15 horas, Às pelo 15, menos, né? né? Porque é aquele horário do sol mais a pico, que a gente tem os picos todos, né, de temperatura. E esse é o horário que, por exemplo, assim, se a pessoa não é um atleta, ela não tem aí uma condição cardiovascular de dar conta daquela calor, constrição, exercício físico. Então, a chance de passar mal ou ter complicações após e nem associar é muito grande. E esse horário das 11 às 15, né, querido? Só se a gente for herdeiro para ir na academia essa hora, que não é o nosso caso. Então, a gente vai às 6 da manhã ou a gente vai 8 horas da noite, certo? Porque não tem como. Mas se você é herdeiro e gosta de ir das 11 às 15 para malhar, vai na academia. Uma academia com bom ar-condicionado. Já ajuda um pouquinho. Eu quero te agradecer, Geneviève. É francês? É francês. Chique, né? Você é francesa? A minha família tem descendência europeia, então é alemão e francês. Também, né? É alemão. É. Mas Geneviève é celta, na verdade, tem uma origem celta. Nossa, que chique, gente. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo e muito obrigada pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço. Tem a minha rede social, Geneviève Cruvinel, ou você pode entrar no meu site, Aluria Life, mandar uma mensagem lá do que você achou do nosso bate-papo e a gente conversa mais. Muito bem, muito bom. Agora, gente, lembra aquele prato que nós mostramos no comecinho do programa? Chegou a hora dele ser